Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela bondade de Deus para juntos nós refletirmos um pouco mais sobre nossa vida, sobre a palavra de Deus, sobre tudo que envolve o nosso bem-estar físico e espiritual. Louvando a Deus por este dia maravilhoso que Ele nos deu, um dia lindo, um dia tranquilo, um dia de paz, um dia de bênção, onde a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos nos alegrar, pois este dia foi o Senhor que fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos. O Salmo 118, versos 23 e 24 nos fala sobre isso. Querendo nesse momento entrarmos em oração diante de Deus, o nosso Pai, e pedirmos a Ele a sua bênção sobre nossa vida, sobre sua vida, sobre nossas famílias, sobre o nosso país. Nesse momento, vamos orar a Deus, clamando a Deus por um milagre da parte dele em nossa vida. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, pelo dia de bênção, pelo dia de livramento, pelo dia de milagre, pelo dia, Senhor, de ir e voltar, pelo dia, Senhor, que o Senhor tem nos oferecido, e tudo que vem de Ti, Senhor, é bom. Quando a Tua palavra diz que Tu faz com que o sol, ele nasça sobre justos e injustos, e a Tua chuva desça sobre justos e injustos. Por isso, Deus, recebe nossa gratidão, nosso louvor. Ó Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, abençoe nossas casas, nossas famílias, nosso lar. Edifica o meu lar, edifica a minha casa. Quando a Tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Abençoe cada lar, Senhor, de cada servo, de cada serva que está, meu Deus, neste momento, passando por tribulação, por dificuldades. Tu és aquele que exalta e és aquele que abate. Tu és aquele que fere e és aquele que sara. Tu és aquele que dá vida, Tu és aquele que faz tudo, em tudo e por todos. Porque Tu és o único Deus que detém o poder, a sabedoria, o conhecimento e a imortalidade. Tu és o único que pode, Senhor, nos socorrer. Por isso, neste dia, nós pedimos a Tua bondade mais uma vez sobre a nossa nação, o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja aqui no Brasil. Entra, meu Deus, com providência de justiça no Senado Federal, no Congresso Nacional, no STF. Ó Senhor, no TCU, na PGR. Ó Senhor, em todas as instituições federais, estaduais, municipais, onde tiver corrupção, Pai, vai desmascarando, vai trazendo à tona. Quando a Tua palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Que o Senhor traga a Tua bênção, meu Deus, sobre o nosso país, sobre nossa nação, sobre o governo, quando a Tua palavra diz que nós devemos orar por todos aqueles que exercem autoridade, pois a autoridade foi constituída por Ti, Senhor. Ó Paizinho querido, no nome de Jesus, abençoe o nosso presidente da República. Abençoe, Senhor, toda a conjuntura nacional do nosso país. Que o Senhor traga bênçãos, Pai, que o Senhor traga libertação. Liberte o nosso país do comunismo, da mentira, do engano. Senhor, que o Senhor traga a luz àqueles que estão cegos, Pai, porque Tu és a luz do mundo. Que o Senhor traga a vida onde há morte, que o Senhor traga cura onde há enfermidade. E isso só o Senhor pode dar ao nosso país, não só ao Brasil, como a Venezuela, que está enfrentando essa grave crise, Senhor. A Argentina agora e outros países onde as pessoas têm sofrido, Pai, com a Tua ausência, onde é proibido o culto, a adoração ao Teu santo e bendito nome.
abençoe o nosso país, abençoe a tua igreja, abençoe os pastores, abençoe as convenções. Ó Jesus, todo aquele que tem trazido vergonha ao teu evangelho, Pai, envergonhado a tua palavra e feito com que muitos, Senhor, se afastem de ti e da tua obra. Porque o Senhor não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos de ti. Por isso, Senhor, neste dia, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Ministra, Senhor, a nós pelo teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos ser abençoados e abençoar aqueles que vão nos ouvir. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos dando sequência aos nossos estudos bíblicos e hoje dando sequência sobre a pressa, não é? Estamos falando sobre pressa e hoje nós vamos para o quarto vídeo falando sobre isso e hoje nós temos uma pergunta: como detectar se você está com a doença da pressa? Como detectar? Após as explicações que nós demos nos vídeos anteriores, evidentemente, certamente cada um já detectou se o vírus da pressa se alojou em sua vida. Se você assistir os vídeos anteriores, você vai poder identificar, você vai saber se o vírus da pressa está alojado em você ou não. Mas caso ainda não seja capaz de diagnosticar se está contaminado por ele, receba uma ajuda, analise e responda com honestidade as frases ou as perguntas abaixo. Você vai anotar as frases ou as perguntas que eu vou falar e você vai se autoavaliar, tá certo? Se elas coincidirem com o estilo de vida que você leva, certamente você está sofrendo da doença da pressa. Primeiro, as horas do dia nunca são suficientes para fazer tudo o que é preciso. Ou seja, o dia tem 24 horas, podemos dividir em 3 partes: 8 horas de sono, né, de repouso, 8 horas de atividade laborativa, que é 8 horas de trabalho, e ainda temos um pouco de tempo para cuidar das coisas relacionadas ao nosso lar, nossa família, nossa esposa, nossos filhos e a obra de Deus, certo? Então, as horas do dia nunca são suficientes para fazer tudo o que é preciso. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 4 de Efésios, se não me falha a memória, vamos ver o texto bíblico, né? O importante é você ler o texto bíblico, que é ele que nos dá base, solidez e nos encaminha a vivermos aquilo que a palavra de Deus diz. Livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, cadê? Aliás, não é 4. Capítulo 5 de Efésios, versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso é na minha versão. Existem versões que dizem remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, saber usar o dia, o tempo, as oportunidades. Lembrando, meus queridos, que nós não tocamos na mesma água mais uma vez. A gente só toca uma só vez. Você bota a sua mão no rio, a água que você tocou, a correnteza leva e você não a tocará mais. Assim é o vento que passou por você, não voltará a passar mais, e assim sucessivamente. Então, oportunidades surgem, o tempo ele deve ser administrado e conduzido com sabedoria, não desprezando as oportunidades que Deus nos dá e sabendo usar cada momento do seu dia. Se você foi fazer algo e não conseguiu fazer ou concretizar aquilo que foi programado para o seu dia, tenha paciência. No outro dia se fará. Porque basta cada dia o seu mal, disse Jesus. E nós não podemos ser conduzidos pelas coisas ruins e negativas que acontecem durante o dia. Porque o dia foi o Senhor que fez e a gente deve viver ele alegremente, independente das situações. Ok?
ok? Segunda coisa, se você vive consultando o relógio enquanto conversa com alguém, não é? Isso prova que você não está disponível para ouvi-la, atendê-la com qualidade. Com qualidade. Se você vai conversar com alguém, dialogar com alguém, você precisa ter a paciência de ouvi-la tranquilamente, a fim de que possa ter um diálogo saudável, equilibrado e edificante. Se você conversa com alguém com pressa, não terá bons resultados, porque uma conversa apressada pode ser esquecida, pois não foi desenvolvida dentro de princípios. E um dos principais princípios para um bom diálogo é a paciência, é ouvir bem para poder responder bem, com fundamento. Terceira coisa, sempre reclama dos sinais de trânsito. Uma pessoa que anda o tempo todo correndo, não respeita as sinalizações. É fato que às vezes existe, tem uma questão de você estar socorrendo alguém ao médico, de você estar indo à procura ou em busca de alguma coisa que não pode passar daquele dia ou em alguma emergência. Porém, lembre-se que a nossa vida depende da nossa paciência. Nossa paciência. E foi Jesus que disse, né? Lucas 21 e 19, vamos ver? Lucas 21 e 19. Jesus cita esse texto, né? Ele diz: na vossa paciência ganhareis as vossas vidas. Então é na paciência que a gente ganha a nossa vida. E você não adquire paciência do dia para a noite. E quando orar, lembre-se, nunca peça a Deus paciência, peça a Deus graça. Porque se você pedir paciência, Deus lhe dará tribulação. Porque a paciência ela só se desenvolve em momentos de tribulação. É assim que a Escritura nos ensina. Romanos 5, verso 3, tá certo? Além de Lucas 21, 19. O carro que dirige sempre arranca primeiro que os outros. Aquela pessoa que dá aquele arranque no trânsito não é comedido, não é na saída do seu carro. Isso pode até trazer prejuízos ao próprio veículo, né? Arranques exagerados, sem necessidade. Isso pode trazer prejuízos ao veículo, que automaticamente vai trazer prejuízo a você, que você vai ter que gastar para consertar o seu veículo. Quinta coisa, interrompe as pessoas antes que elas terminem o assunto ou para que elas terminem a conversa. Tem pessoas que você vai conversar, vai dialogar com ela não para lhe ouvir, ela fica pensando o que vai lhe dizer antes de você concluir o seu raciocínio. Ou seja, ela não tem interesse de lhe ouvir. São pessoas difíceis até para você ensinar, até para você ajudá-las a crescer. Né? Interrompe as pessoas antes que elas terminem o assunto ou para que elas terminem a conversa. Esse é a quinta pergunta ou frase que você precisa anotar para você analisar cada uma delas e ver se você tem esses sintomas. Corre sempre para escolher a menor fila no supermercado. Ô pastor, é pecado você escolher uma menor fila para economizar seu tempo? Não, não é pecado. Mas às vezes você faz isso não por uma questão de ajudar a você na questão do seu tempo. Você faz isso por uma questão de impaciência. É uma pessoa impaciente de forma constante. Não é isso? Não é bom. Sétima, faz e pensa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Faz e pensa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, vê televisão, lê, janta e conversa ao mesmo tempo ao telefone. No final de tudo, não é positivo o resultado. Não sai como se espera. Porque nós não somos Deus. Deus pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque Ele é onipotente e nós não. Nós devemos fazer uma coisa de cada vez, equilibrado, para nada dar errado.
nada dará errado, visto que nós somos extremamente limitados. Come em pé ou com o prato na mão e termina as refeições antes de todos à mesa. Come de forma muito apressada. Não é? Isso não é bom para a nossa saúde. Corre, vive sempre acelerado, mesmo que não tenha motivo para isso. É constantemente acelerado. Mesmo que não haja necessidade, mesmo em dia de folga, mesmo em um dia que ele precisa ter, nós precisamos ter pelo menos um dia da semana para descansar, e essa pessoa não consegue desacelerar. Até no dia de descanso ele já está pensando no outro dia, se programando para o outro dia, se ajeitando para outro dia, para no outro, até quando vai dormir, é aquela coisa que ele está tão acelerado que não consegue nem apagar a mente dele para que ele possa ter um descanso eficaz. Nunca tem tempo para a esposa e os filhos. Não senta para conversar com a esposa, não sai com a esposa, não tira um tempo para ela, não dedica tempo à esposa, não dedica tempo aos filhos. Mesmo que os seus filhos já estejam grandes, eles continuam sendo filhos e continuam precisando de você. E nós precisamos partilhar, comungar. E para isso tem uma palavra grega chamada koinonia. E a koinonia, ela não só é na igreja com os nossos irmãos em Cristo, a koinonia também é em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, respectivamente com seu marido e sucessivamente, para que haja uma estrutura familiar sólida, forte, única, né? Unida, né? Que a koinonia é a comunhão. Quando você consegue desenvolver uma comunhão em família, você consegue fortalecer o seu casamento, sua família, etc. É uma pessoa impaciente, com frequência, não consegue ter paciência com nada. Então, essas são as 12 frases ou 12 perguntas sobre uma pessoa que está sofrendo da doença da pressa. Por isso é necessário que você analise e reflita na sua vida se isso está lhe fazendo bem ou mal. Com certeza, se você vive dessa forma, você está fazendo mal a você e a muitas pessoas que estão à sua volta. Outra coisa que é importante a gente analisar são as consequências que a pressa traz para a nossa vida. Primeira consequência que a pressa traz para a nossa vida é a confusão. Ela traz confusão. Quem vive com pressa tem a vida confusa. Não adianta comprar uma pilha, um monte de livros e nunca lê-los. Nem ter uma agenda repleta de compromissos que nunca poderá atender. Muito menos comprar aparelhos que ajudam a ganhar tempo, mas nunca tem tempo para ler as instruções e descobrir como usá-los plenamente. Não é? Então, são coisas que a pessoa com a pressa, ela sempre vai causar confusão para ela mesma. Porque ela vai ter objetos, ela vai ter, como exemplo, livros, né? Muitos livros. Se você compra um livro e não lê, para que você comprou? Não tem, porque eu não tenho tempo, não, porque eu estou com pressa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Assumir compromissos que você não pode honrar. Porque você assume tantos, no final de tudo, de todos os seus compromissos, você não consegue realizar, concretizar nenhum. Porque você vive tão acelerado que até esquece dos seus compromissos, não é? Então, traz sempre confusão. O texto de Isaías capítulo 30, verso 15, que é um texto que está ligado a isso, é importante que a gente anote e leia, né? Segunda consequência da pressa na nossa vida é a superficialidade. Se o cristão não aprender a dosar suas atividades e mudar seu estilo de vida, vai acabar vivendo uma vida superficial e sem muito significado. O crente precisa reduzir o ritmo e ficar tranquilo. Vamos ver Provérbios capítulo 1, verso 33. Provérbios 1 e 33.
Veja o que a palavra de Deus diz. O que, porém, me der ouvidos, habitará seguro e estará descansado do temor do mal. O que der ouvidos aos ensinamentos, aos conselhos, às orientações de Deus, estará descansado do temor do mal. Não temerá o mal, porque deu ouvidos à voz de Deus, não é? Então guarde isso. Terceira consequência de uma pessoa apressada, ela é incapaz de amar. A pressa rouba a capacidade para amar. O amor, amar e pressa são incompatíveis. O amor precisa de tempo. E tempo é coisa que pessoas apressadas não têm. O amor precisa de atenção. Deve ser cultivado. Necessita de muita comunicação e relacionamento. Um relacionamento feliz e duradouro não é construído apressadamente. Quantas vezes você errou, você pecou, você falhou, você transgrediu, você desobedeceu e Deus disse que não tinha mais jeito para você? Nenhuma, né? Verdade. Por quê? Porque Deus lhe ama e tem paciência com você. Quer dialogar com você, quer ouvir você. E quando você vai a Ele, a Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. Mas uma das coisas que o Senhor Jesus ele exige de nós, que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, enfrente os problemas junto comigo, eu vou estar com você. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. E nós não podemos deixar isso de lado, porque o amor de Deus é uma coisa que nós não conseguimos mensurar. Ele é imensurável. Não conseguimos medir. É muito grande. Então Deus quer desenvolver um diálogo profundo, sério conosco. Se Deus que é paciente, é tanto que a palavra diz que Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca. Deus é longânimo. Então, dentro desse contexto, nós, para desenvolvermos amor verdadeiro e recíproco com as pessoas, nós precisamos investir tempo nisso. Tempo. E tempo requer paciência, para que a gente consiga entender o contexto de cada um. Porque não existe ser humano perfeito. E cada ser humano tem as suas dificuldades, não é? Porque enfrentaram traumas na vida, dificuldades, e que às vezes que isso é refletido no seu relacionamento conjugal, não é? E trazendo algumas implicações que muitas vezes surgem e a pessoa simplesmente acha que se divorciando ou abandonando a pessoa é a solução, deixar e contrair outro relacionamento. Não é, não é. A gente precisa ouvir, entender cada contexto. Agora, se após ouvir, entender e tentar ajudar, a pessoa não quer, aí é outra coisa. Aí é outra questão. Mas, no entanto, a gente precisa cultivar isso, porque a Bíblia diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo padece, não se porta com indecência, não folga com injustiça. Isso está lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre a questão do amor, né? Então a gente precisa entender que o amor ele necessita de comunicação, de inteireza, de conhecimento. Não é como você conhece uma pessoa de manhã, casa de tarde e vai morar à noite junto. Não, isso precisa de um tempo para se desenvolver, cultivar, para que haja uma reciprocidade mútua entre aqueles que desejam contrair matrimônio e viver bem com Deus, com seu cônjuge e construir uma família saudável. A quarta coisa que, como consequência da pressa, é a insensibilidade. Uma pessoa apressada é uma pessoa insensível
Há muitas, para não dizer todas as coisas, é insensível, principalmente às dádivas da vida. Reclama se o sol está quente, reclama se chove muito, reclama porque tem muita roupa para lavar. Se você tem muita roupa para lavar, é porque você é uma pessoa abençoada, você tem muita roupa para vestir. Tem muito prato para lavar, graças a Deus, porque você tem muita comida para comer, porque você teve condições, Deus lhe deu a bênção de ter o dinheiro, de ter as condições de você comprar o seu alimento, de você se manter. Então não reclame, são coisas boas. Trabalho não mata ninguém. 5:7 de Jó diz que Deus fez o homem para o trabalho. Então seja agradecido, não seja insensível às dádivas da vida, às dádivas que Deus lhe deu. A pressa destrói o sentimento de louvor. A pessoa com pressa não tem tempo de se maravilhar com as dádivas que Deus lhe concede. Sempre correndo, não percebe as coisas belas ao seu redor, não canta, não ora, não adora, não contempla a vida ao seu redor, não consegue enxergar tanta coisa boa e sadia à sua volta. Torna-se uma pessoa insensível, dura e desatenta. Então, que você reflita nisso que nós partilhamos, que nós conversamos, que nós dialogamos nesse vídeo, a fim de que você possa se avaliar e ver que você pode estar doente, que você pode estar sofrendo por antecipação, você pode estar sofrendo por causa dessa doença que está em você. Então livre-se disso, ore a Deus, busque a Deus. O Senhor, Ele é aquele que pode sarar as nossas feridas, curar as enfermidades, transformar as trevas em luz, transformar aquilo que nós achamos que é impossível em possibilidade. Porque a Deus tudo é possível. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça crescer, te faça abundar nele, para que por meio dele você em tudo seja mais que vencedor. Que Deus te abençoe sua casa, sua família, seu lar, seu ministério, sua vida profissional, conjugal. E que você possa continuar firme servindo ao Senhor. Se você precisa de oração, se você precisa de assistência espiritual, procure a Igreja Batista Missionária Aliança, aqui na rua São Joaquim do Monte, número 66, Água Fria, Recife. Nós estaremos aqui prontos para lhe receber, de braços abertos, com um coração afetuoso para lhe ajudar naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.